Lá, a variação da energia interna antes de eu chegar na primeira lei da termodinâmica. Bora lá. A minha variação da energia interna. A variação da energia interna, gente, ela será representada pelo símbolo ΔU. Delta a variação, U a minha energia interna. Então, caso nós tenhamos apenas a energia interna de um gás ideal monoatômico é representada por U igual a 3 meios de nRT. Tudo bem? Certo? Então, trabalhamos também, na nossa aulinha passada, sobre o que é um gás ideal e como eu posso considerar um gás ideal. Quais são as considerações que eu tenho que fazer para poder utilizar ele como sendo um gás ideal. Tudo bem? Então, a energia interna é dada por 3 meios de nRT para um gás monoatômico. Só que se eu estou trabalhando com variação da energia interna, pensa comigo, é isso que você tem que entender. Ó. U é a energia interna, eu quero a variação dela. Mas o que pode variar aqui? Número de mol não varia. Número de mol é fixo. R é uma constante, a constante geral dos gases. T, temperatura é sempre a mesma? Não, a temperatura pode variar. Então, se pode variar a temperatura, pode variar a energia interna. Então, posso ter o seguinte, ó, ΔU igual a 3 meios de NR, ΔT. Esse ΔT importa para a minha variação da energia interna, certo, gente? Então, esse camarada importa para mim. É ele que vai determinar a variação da energia interna, ou seja, um aumento ou uma diminuição da temperatura. Tudo bem? Então, essa variação de energia interna, ela pode provocar, e ela vai ter perda ou ganho de energia, tudo bem? E nesse caso, eu posso ter troca de calor e a realização de trabalho, certo? Então, eu posso ter troca de calor e a minha realização de trabalho olhando apenas para esse ΔU, que é igual a 3 meios de nRT, tudo bem? Então, variação de energia interna está dada aqui. O que mais eu tenho? A quantidade de calor. Vamos colocar aqui de novo, então. O que é a quantidade de calor? Como que a gente identifica isso? Quantidade de calor é representado pela letra Q. Certo? Vamos melhorar esse Q. A quantidade de calor, ela é representada pela letra Q. Ele pode ser absorvido ou ele pode ser cedido. Certo? Mas é a minha representação de quantidade de calor. E o trabalho. Certo? Também relaciona o trabalho, lembra? O calor pode envolver uma troca de energia, energia é calor, e a minha energia interna também está relacionada com o trabalho realizado por um gás. Então, o trabalho de um gás. O que nós temos no trabalho de um gás? Certo? O trabalho de um gás é representado pela letra grega tal, e eu relaciono como tal igual a P ΔV. Então vamos lá, trabalho representado pela letra T é igual a P vezes ΔV. P representando o que para mim? P representa pressão e ΔV a variação de volume. Então P, a gente tem pressão e o meu ΔV, eu tenho uma variação de volume. Certo? A gente vai analisar cada um desses pontos aqui já na sequência. Tudo bem? Então eu posso relacionar tudo isso daqui para eu conseguir montar a minha primeira lei da termodinâmica, certo? Ela relaciona o quê? A energia, certo? Que a minha energia aqui é calor, a variação de energia interna e o trabalho. Então eu posso montar a primeira lei da termodinâmica como sendo mais ou menos assim, ó. E a gente vai ver as diferentes maneiras de escrever isso. Então a minha primeira lei da termodinâmica. Então, a minha primeira lei da termodinâmica eu posso montar assim, como Q, que é o calor, é igual ao trabalho mais ΔU. Então, a minha quantidade de calor Q é igual ao trabalho realizado por um gás, ou realizado sobre ele, mais ΔU, a variação de energia interna. Só que eu posso fazer o quê? E o que o exercício faz? Eu aprendo assim, né, que eu estudo o tempo todo, que a primeira lei da termodinâmica me traz esta relação, me traz essa expressão aqui. Só que o exercício pode mudar. Ele pode escrever assim, ó. Certo? Que Q menos ΔU é igual ao trabalho. Mas, cara, a relação é a mesma. Dá uma olhada no que a gente tem aqui, ó. Só esse termo que está somando de um lado da equação, a gente jogou para o outro lado. O que eu tenho que entender? Que o calor existente nesse processo menos a variação de energia interna é igual ao trabalho desse gás. Então, dá para eu entender
assim também. Ou eu ainda posso entender em termos da variação da energia interna, que é o que mais pega para a gente. Assim, ó, ΔU é igual a Q menos W. Menos tal, né? W também é utilizado para trabalho, a gente vai usar o tal aqui, que é mais comum. Então, ΔU igual a Q menos trabalho. Então, a variação da energia interna depende do quê? Da quantidade de calor que foi fornecida ou retirada nesse sistema, menos o trabalho realizado por esse gás aí. Então, eu posso analisar a minha primeira lei da termodinâmica em cima disso daqui, desses 3 pontos. Bom, o que importa para a gente agora? Entender a simbologia, gente. Eu tenho que entender a simbologia, e a simbologia pega no nosso calo, certo? Como que eu calculo um ΔT, gente? Vamos lá, deixa eu separar isso daqui. E fazer uma análise bem interessante para nós. Bom, um delta, a variação na física, ela é calculada sempre por um estado final, menos um estado inicial. Então, como eu estou calculando o ΔT, que eu falei que seria importante, a minha variação da temperatura ela é igual a quem? Temperatura final menos a minha temperatura inicial. Então, eu vou analisar 3 possibilidades. TF ser maior que TI, TF ser menor que TI, ou TF ser igual a TI. Certo? Eu vou analisar essas 3 possibilidades aqui. Então, primeiro, quando eu tenho um TF maior que TI, ou seja, a temperatura final é maior que a minha inicial. Se o final é maior que o inicial, a minha variação de temperatura é positiva. Certo? Então, o ΔT, nesse caso, ele é positivo. O meu final é maior que o inicial, o resultado desse processo aqui vai ser positivo. Então, uma variação de temperatura positiva, está dizendo que a temperatura final é maior que a minha temperatura inicial, tudo bem? Então, se é positivo, eu posso colocar também que ΔT é maior que zero. ΔT é positivo, ΔT é maior que zero. Se o ΔT é maior que zero, gente, pensa comigo. Se, ó, N é número de mol, é um valor positivo. R é uma constante, é um valor positivo. 3 meias é 1,5, valor positivo. Se o ΔT for positivo, na minha variação de energia interna, se esse termo é positivo, esse ΔU também é positivo. Certo? Então, o ΔU também tem que ser positivo. Então, ΔU tem que ser maior do que zero. E se ΔU é maior do que zero, eu posso colocar aqui a variação de energia interna é positiva. Tudo bem? Então, olha lá, só disso daqui, uma variação de temperatura, eu tenho uma simbologia bem grande para eu estar analisando no processo. Então, TF maior que TI foi o nosso primeiro caso. Está aqui, quando a gente analisou TF menos TI. Vamos partir agora do segundo ponto. Então, ΔT é igual a TF menos TI. Agora a gente vai analisar a segunda parte. Quando a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Então, se esse termo aqui, ó, ele é menor do que o outro, eu tenho uma variação de temperatura que não pode ser positiva. Eu tenho uma variação de temperatura que será negativa. Então, ΔT, nesse caso, ele é negativo. E se o ΔT é negativo, a variação de temperatura é menor que zero. Então, o ΔT, ele é menor que zero. Jogando na expressão do ΔU aqui, hein? Se esse camarada é menor do que zero, se ele é negativo, o meu ΔU também tem que ser menor do que zero, também tem que ser negativo. Então, a variação de energia interna, nesse caso, é menor do que zero. Logo, a variação de energia interna, ela será negativa para a gente. Tudo bem? Só estou fazendo a minha análise da expressão e saber quando eu posso ter um ΔU positivo ou negativo. Tem alguma relação com o que está escrito aqui? Tem que tomar cuidado. Certo? Com qual expressão você está utilizando. Por quê? Porque o jogo de sinais pode te derrubar. Certo? Se eu tenho aqui, ó, menos ΔU, e o teu ΔU já é negativo, o menos com menos vai te dar mais no final do processo. Então você tem que cuidar com esse jogo de sinal. E é aqui que cutuca no calo, é aqui que dói um pouquinho na hora de a gente resolver esses exercícios. Tudo bem? Deixa eu pegar o canetão vermelho aqui para a gente e analisar a minha última situação. Então, de novo, ΔT, ele é igual a TF menos TI. Agora eu vou ter um TF igual a TI.
Então, analisei um maior, analisei o outro menor, agora eu estou analisando a situação em que os dois são iguais. Se o TF é igual ao TI, se eu fizer esses dois valores, um subtraído do outro, o resultado vai ter zero. Então, meu ΔT, nesse caso, ele é igual a zero. E se o ΔT é zero e eu estou multiplicando essa expressão aqui por zero, o resultado final é zero. Então, o ΔU também é zero. Então, o que eu estou entendendo nesse processo? Que se a minha transformação, se o meu gás está ganhando calor, está aumentando a temperatura dele, ou seja, ó, TF está maior do que TI, ele está ganhando calor, a temperatura está aumentando, e se a temperatura está aumentando, a energia interna dele está aumentando. Mesmo que uma parte pode ser utilizada para realizar trabalho, certo? Mas está aumentando, a temperatura dele está aumentando o ΔU. Quando vale o caminho inverso? Certo? A temperatura final do gás é menor. O que eu estou dizendo? Que esse gás está perdendo calor. Certo? Ele está resfriando. Esse gás está resfriando, a variação de energia interna dele está diminuindo. Está aqui, ó. ΔU menor do que zero. ΔU sendo negativo. E se não varia a temperatura? Se não varia a temperatura, a energia interna desse gás se mantém constante. Não altera a energia interna dele. Não alterar a energia interna dele vai me dar um ΔU igual a zero nesse processo. Beleza, gente?